de nesta noite, amados, terminar essa série de mensagens com vocês, que eu comecei no início desse mês, sobre paixão espiritual. Eu gostaria de pedir a você, amado irmão, que abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo 130, por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 130, e eu gostaria de meditar com você nesse salmo tão precioso, tão bonito. Você vai encontrar aí no nosso texto, dizendo assim, salmo de romagem, Salmo 130. Salmo de romagem, ou talvez outra tradução vai trazer salmo de degraus. Diz assim o nosso texto, Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, soberano, registrares os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã, mais que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há amor leal, nele há copiosa ou numerosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas culpas, de todas as suas culpas. Eu gostaria de meditar com você nesta noite, meu amado irmão, como manter a paixão espiritual em meio ao sofrimento. E isso é o que trata o nosso texto, como podemos manter essa paixão espiritual por Deus, por meio e também por seu reino, pela igreja, em meio a sofrimentos, a lutas, a dores, derrotas. Como podemos manter essa paixão por Deus diante das situações adversas? O cântico de romagem são 15 cânticos, são 15 salmos, lá do Salmo 120 até o Salmo 134, e os peregrinos, os romeiros, que estavam vindo de outros locais de Israel, e também de outras nações, que estavam subindo a Jerusalém, cantavam esses salmos, eles proclamavam esses salmos, que falam de esperança, que falam de o desejo pela presença de Deus, que louvam e exaltam o Senhor pela sua bondade e misericórdia, mas que também falam das suas lutas, das suas dores, dos seus sofrimentos, das derrotas que eles estavam passando naqueles dias, naqueles momentos, e até derrotas que o povo de Israel havia passado. Então esses salmos nos ajudam a ter essa paixão, a reavivar essa paixão espiritual por Deus, porque os romeiros estão buscando a Deus, eles estão indo em direção a Jerusalém para buscar o Senhor. Nós não vamos a Jerusalém, nós vamos diretamente ao Senhor da glória, por causa do sangue de Jesus, procurando esse Senhor maravilhoso, na certeza de que o encontraremos. E o Salmo nos traz a primeira lição. Olha o versículo 1, das profundezas, Senhor, clamo a Ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Na realidade, o salmista já começa o seu salmo, o seu cântico, dizendo, das profundezas eu clamo a Ti. Veja, a descrição aqui é uma tempestade, e as tempestades sempre nos levam para longe do porto seguro. As tempestades sempre nos levam para longe da vontade de Deus.
e isso enche o coração dos marinheiros de medo e de desesperança. Mas o salmista, ele está não no meio do naufrágio, mas ele já naufragou. Ele diz: das profundezas clamo a ti. Parece que ele já perdeu o seu navio, ele não está mais a bordo, ele já está em alto mar, segurando em tábuas, em escombros, em pedaços do navio, em pedaços de esperança. E às vezes, irmãos, nós podemos nos encontrar assim. E é aqui que o Salmo se revela tão bonito, nessa atitude de clamar ao Senhor. E essa deve ser a nossa primeira atitude, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, diante do naufrágio. Senhor, das profundezas clamo a ti, como fez Pedro. Pedro está ali afundando quando ele vai em direção a Jesus, andando sobre as águas, e ele começa a afundar. Então Pedro diz: Senhor, salva-me. Essa é a oração correta, essa é a atitude correta. É que não importa se você está no porto seguro, se você está na tempestade, ou se você já naufragou, em qualquer lugar, em qualquer momento, é hora de dizer: Senhor, eu clamo a ti. Essa expressão clamar, chamar, gritar pelo Senhor, chamar por Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Essa é a primeira atitude para mantermos essa paixão espiritual por Deus, esse fervor espiritual. Porque, irmãos, se existe algo que as tempestades fazem, é querer nos levar para bem longe de Deus. Na verdade, quando você está lá triste, abatido, doente, naufragado, às vezes o seu coração ali não tem nenhum desejo por Deus. Às vezes o que você tem é só um desejo de chorar. Mas o que o texto sagrado nos chama é que mesmo em meio às lágrimas, você clame ao Senhor. Você possa, mesmo naufragado, dizer: Senhor, eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo por ti, eu clamo a ti, eu clamo pela tua misericórdia, pela tua graça. E o texto sagrado diz: estejam atentos ou alertos teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista está orando, o salmista está clamando ao Senhor da glória, dizendo: Senhor, a minha realidade é essa, eu estou nessa situação. Veja, ele mostra para Deus aonde ele está. Ele diz: na situação em que ele se encontra, Senhor, das profundezas clamo a ti. Então diga para Deus qual é a sua situação, como nesse Salmo 130 o salmista faz. Mostre para Deus, diga para Deus qual é a realidade da sua situação. Não poupe palavras. E ainda que você se sinta afundado, diga para Deus: Senhor, eu me sinto aqui completamente naufragado. Isso é totalmente diferente, irmãos, daquilo que essa psicologia positiva diz para mim e para você. Está tudo quebrado, estou naufragado, estou segurando em pedaços do barco que flutuam aqui. Não, está tudo bem. Não, como é que você está? Não, está tudo positivo. Não, o salmista diz: Senhor, nas profundezas eu clamo a ti. Essa sinceridade diante de Deus, esse coração que se abre para Deus de verdade em oração, isso, irmão, nos conduz a essa paixão espiritual. Veja o versículo 3, a próxima atitude: se tu, soberano Senhor, registrares os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. A salvação, meu irmão, é um ato de misericórdia e de graça que Deus tem em relação a mim e a você. Na realidade, se nós formos contar a maioria dos naufrágios da
das tempestades que nós passamos na vida, a maioria foram produzidos pelo nosso próprio orgulho. O nosso orgulho são ventos, são furacões que tomam a nossa vida. Às vezes no momento você olha e fala: não, eu estou certo, é o que eu devo fazer, é como eu devo agir, é a direção que eu devo tomar. E o orgulho sempre é uma atitude que vai para longe de Deus, que vai colocar a sua vida numa rota para longe do Senhor. O orgulho sempre produzirá grandes, profundas e intensas tempestades na minha e na sua vida. Por isso, o livro de Provérbios e o Antigo Testamento sempre vai afirmar que o orgulho vai à frente da queda. O naufrágio é resultado do orgulho. Muitas tempestades nós mesmos produzimos para nós. E se nós queremos manter a paixão espiritual por Deus, está aqui algo que nós precisamos fazer como salmista: se tu, soberano Senhor, registrares os pecados, quem escaparia? O salmista está dizendo: Senhor, eu sou culpado. Olha eu aqui, Senhor, eu tenho esse meu naufrágio, esse clamo das profundezas. Aqui estou eu nos meus pecados diante de Ti. E como eu preciso, claro, existem situações na vida de profundo e intenso sofrimento, que não é resultado de pecado, que é uma enfermidade, que é um problema, que é uma circunstância familiar, que você não produziu aquilo. Mas esses tufões que passam na nossa vida, eles são raros em certo sentido. Na maioria das vezes, as tempestades na nossa vida, elas são produzidas por nós mesmos. Nós, no nosso orgulho, na nossa desobediência, produzimos tempestades na nossa vida. E meu irmão, aqui está o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor registrar pecados, quem vai escapar? Ninguém. Todos pecaram. E aqui, irmão, está essa humildade do salmista, em reconhecer o seu pecado, em reconhecer a sua culpa diante de Deus, e em aproximar-se de Deus diante da sua culpa. Ele não foge de Deus, como Jonas, que entra no barco, naquele navio, e vai para longe de Deus, para longe da vontade de Deus, para o oposto da vontade de Deus. No seu orgulho, na sua dureza, ele vai para longe de Deus. Mas o salmista não, ele se aproxima do Senhor e diz: Senhor, aqui estou eu, meu naufrágio está diante de Ti, aqui está a minha culpa, aqui está toda a minha realidade. E é fundamental isso, meu irmão, para a sua vida e para a minha vida, para mantermos essa paixão espiritual. Lembra de Davi, quando Davi toma Batseba, a mulher de Urias, ele, como um rei, no seu orgulho: eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho dinheiro, eu sou o rei, eu sou o mais poderoso da nação de Israel. Então, no seu orgulho, ele atina e toma aquela mulher para si, e adultera, e manda matar o marido dela. Aquilo foi uma tempestade na vida de Davi que durou mais de década, por causa do orgulho de Davi. E Davi então chega diante de Deus no Salmo 51, no Salmo 34, ele diz: pequei contra Ti, Senhor, e contra Ti somente fiz o que era mal aos Teus olhos. E Davi então pede: Senhor, me restitui a alegria da salvação. Perdeu a paixão espiritual, perdeu a paixão por Deus, pela oração, pelo culto, pela presença gloriosa de Deus. É isso que o orgulho vai fazer na minha vida e na sua vida, amado. Vai colocar a gente para longe de Deus, vai tirar a alegria da salvação. Então fuja do orgulho, como a Bíblia diz: o que mais vai te enganar no mundo não é o diabo, o que há de mais enganoso no mundo é o nosso próprio coração. É o nosso próprio coração que mais vai nos enganar. Então não ouça o seu coração,
Ouça a Deus. Não siga o seu coração. A cultura diz para você seguir o seu coração. A Bíblia não. A Bíblia diz: siga a Deus. Siga ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Não te desvies do livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, e dele não te afastes nem para a direita, nem para a esquerda. Não vá além dele, como diz Paulo aos Coríntios, mas tampouco retroceda, como diz o autor aos Hebreus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, porque o orgulho está no meu coração e no seu coração, e todos nós lutamos contra o orgulho. O diabo é um inimigo que vem de vez em quando contra a gente, mas o orgulho é o que a gente luta o dia todo e todo dia. Por isso você deve estar alerta com o seu próprio coração, porque o orgulho, irmão, precede a queda. Os naufrágios da nossa vida, na sua maioria, são resultados do nosso próprio orgulho. E o versículo 4 diz: mas contigo, Senhor, está o perdão, contigo, Senhor, está a misericórdia, com Deus está a compaixão. Enquanto o nosso orgulho joga nossa vida nas pedras para naufragarmos, em Deus está o desejo, a vontade, a intenção e a ação de salvar. Contigo, Senhor, está o perdão para que sejas temido. O perdão, o amor, a graça, a misericórdia, a salvação está com o Senhor. É com o Senhor que está a salvação. E o nosso coração nos inclina e nos lança para longe de Deus. Mas Deus, Ele tem perdão e misericórdia. Pastor, eu naufraguei feio demais. Eu quebrei tudo, eu destruí tudo. Eu meti os pés pelas mãos no meu orgulho, na minha obstinação, fui por um caminho. Quantas pessoas me avisaram? Pessoas da minha família me avisaram, amigos me avisaram, irmãos em Cristo me avisaram, mas eu segui pelo meu coração e quebrei tudo. E agora o que eu faço? O versículo 4 vai dizer: mas contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. Você pode aproximar-se de Deus. Com Deus está a misericórdia, com Deus está o perdão, com Deus está a restauração. Com Deus está a restauração. Sem Deus não há esperança, mas em Deus está todo o amor que você precisa, a misericórdia, o perdão, a graça que você necessita, está nesse Deus maravilhoso. Aquele filho, um dos filhos pródigos, que são dois lá em Lucas 15, o filho que fica e o filho que vai, dois pródigos, dois filhos perdidos, um na casa do pai e um fora da casa do pai. Aquele filho que vem do chiqueiro coberto de lixo, de lama, fedendo, cheio de culpa e de pecado, ele jamais imaginaria. Ele vem para o seu pai, ele vem para dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um escravo. Ele jamais imaginaria que o pai correria até ele, o abraçaria, o beijaria, tiraria o anel do seu dedo e colocaria no dedo dele, chamaria os servos para mudarem a roupa, colocarem calçado sobre os seus pés, tirar aquela condição de escravidão que ele se encontrava, e faria uma festa e uma aliança com aquele boi cevado, aquele boi gordo que ele mandou preparar no dia que o filho saiu, na esperança de que ele voltaria. Ele jamais imaginaria aquilo. E às vezes a gente acha que vai voltar para Deus e vai encontrar o chicote e a condenação. Não, querido, o texto diz: mas contigo, Senhor, está o perdão. O que você vai encontrar quando você voltar para Deus? Perdão, misericórdia. Ele vai beijar você, ele vai abraçar você, ele não aceita em nada o que você viveu e fez, ele reprova 100% o que você fez, mas com ele está o perdão e a misericórdia.
Que Deus maravilhoso! Pode estar caindo aos pedaços, pode estar vindo do chiqueiro. Deus quer você. Deus quer você. Que Deus gracioso e misericordioso, meus irmãos. Que ânimo para você se apaixonar por esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso. E quando você é recebido nesse amor, o oposto do orgulho acontece. O orgulho é a independência de Deus. Mas aqui o nosso texto no versículo 4 diz que o perdão está contigo, Senhor, para que sejas temido. Isso é, para que você dependa de Deus, para que você respeite a Deus, respeite a vontade de Deus. Que glória, que coisa maravilhosa. É que no perdão você aprende a amar a Deus, aprende a depender de Deus. É o oposto do orgulho. Versículo 5, a outra atitude: espero no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Não só as crianças e os adolescentes precisam aprender a esperar. Nós adultos também precisamos aprender a esperar. É um negócio complicado, difícil. Essa questão de esperar é muito difícil. Nós vivemos na cultura fast food. Eu chego lá, peço o prato. Se demorar 1 minuto, você já está reclamando. Você já está, mas que esse negócio não chega, essa comida está demorando, esse sanduíche não vem logo, o que é? Então a gente vive nesse imediatismo. Mas o texto sagrado mostra que ele está esperando em Deus. Veja, o mesmo Deus em que você encontra perdão, acolhimento e graça, é o mesmo Deus que te faz esperar. E por que Deus nos faz esperar? Por que essa espera? E olha o nosso texto: espero no Senhor, a minha alma o espera. É a mesma palavra hebraica aqui, ele repete a mesma palavra no versículo. Eu espero na tua palavra. Já é uma outra palavra que ele vai repetir no versículo 6, que também são sinônimos. A ideia de esperar, de aguardar. Por que esperar? Quais são os benefícios de esperar? É que quando nós esperamos, meus irmãos, o nosso orgulho que produz essas tempestades se revela aos nossos olhos. Nós, enquanto esperamos, entendemos que foi o nosso orgulho que produziu isso. Foi o nosso orgulho que produziu isso. Por isso que é tão efetivo quando um filho ele é disciplinado. Quando você coloca sobre o seu filho a correção. Quando você põe o seu filho na disciplina, você atinge. E você deve levar a disciplina até o fim. Às vezes você fica, eu estou com uma pena no meu coração. Deixa o bichinho sair, né? Deixa voltar ao estado normal. Tirar, né? Não faça isso. Se você retira a disciplina antes da hora, você produz um endurecimento nessa criança. É a mesma coisa quando a mãe ou o pai fica: menina, eu vou pegar você. Você está fazendo a coisa errada. Você está produzindo um desobediente. Porque você simplesmente está dizendo: olha, eu estou ameaçando, olha, eu estou falando, olha. Não faça isso. Chegue essa criança e chame ela para você. Olhe nos olhos dela de novo. O que você está fazendo é totalmente errado. É isso que você tem aprendido de mim. É isso que você tem visto em mim. O papai está falando com você. Eu não quero mais você fazendo isso. Se você fizer isso a próxima vez, nós vamos conversar. Você vai entrar de castigo. E quando ele fizer a próxima vez, cumpra a sua palavra. Porque senão você já é desobediente. Como o pessoal de antigamente dizia: esse menino também se vergonha. Eu falo, não me obedece. Claro! Tu fala e não cumpre, mulher. Tu diz e não faz. Tu fica ameaçando esse menino. Endurece o coração. A disciplina de Deus. Deus perdoa você, mas Ele faz você esperar
nesse processo. Por quê? Porque Ele vai mostrar para você que o seu orgulho é ruim, mas também porque essa espera quebra o nosso orgulho. Enquanto estamos passando pela disciplina, enquanto estamos colhendo a consequência do pecado, o nosso orgulho é quebrado. O nosso orgulho é quebrado. E o nosso orgulho precisa ser quebrado, irmão, para o nosso próprio bem. Porque se o meu orgulho não for quebrado, veja o que diz o apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. É Deus que nos exalta, não nós nos exaltamos. Nós nos humilhamos, Deus nos exalta. E Pedro entendeu isso muito bem, porque foi no orgulho dele que ele traiu Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Não, Senhor, todo mundo vai negar. Eu não sou como eles. Eu sou melhor que todo mundo. Nisso aí eu jamais vou cair. Nesse pecado eu nunca caio. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Quem eu? Que isso, Senhor? E ele negou Jesus, xingando, blasfemando. E Jesus olhou bem para ele, no momento que ele estava, pela última vez, blasfemando que conhecia Jesus, jurando que não conhecia Jesus. No meio da angústia que o Senhor estava, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus, e o texto diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nessa lição Pedro entende: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Enquanto esperamos, nós nos humilhamos. Nós nos humilhamos, isso é importantíssimo para nós. Mas essa mesma espera fortalece o nosso arrependimento. Enquanto passamos esse processo de dor, de sofrimento, o arrependimento se achega mais ao nosso coração. Nós vemos o quanto o que fizemos é mal. E o que significa esperar? Esperar não é cruzar os braços e ficar esperando. Não. Esperar, meu irmão, é uma atitude de obediência a Deus. Esperar é uma ação de agir, de retornar à vontade de Deus. Esperar é consertar as coisas. Esperar é orar. Esperar é buscar o Senhor. Veja, o salmista está esperando, mas ele está no salmo, ele está orando, ele está cantando, ele está buscando ao Senhor, ele está indo em direção à presença gloriosa de Deus. Esperar não é essa de sentar e ficar inerte, não. Esperar é colocar a sua vida de novo na rota da vontade de Deus. Se você desobedeceu, agora você obedece. Se você mentiu, agora você fala a verdade. Se você fez algo errado, você vai viver a vontade de Deus. Isso é esperar. Enquanto esperamos, obedecemos. É o que o salmista está fazendo, amados irmãos. É a primeira atitude que devemos ter nessa espera, meus irmãos. Enquanto esperamos, em oração, buscando o Senhor, existe algo que é extraordinário na espera, que muita gente não desfruta. É que enquanto você espera, você desfruta a presença de Deus. Você está lá na sua angústia, quebrado, naufragado, buscando o Senhor da glória, seja pelo seu orgulho, seja às vezes por uma enfermidade, algo que não tem nada a ver com o pecado, glória a Deus, assim é melhor. Mas está lá você, buscando o Senhor, quebrado, contrito, humilhado diante de Deus. Deus vem com a sua graça, com o seu perdão, com a sua presença, com a sua glória, com o seu amor, com a sua misericórdia sobre a sua vida. Ele começa a encher o seu coração, sua mente, da sua graça. Você começa a abrir a Bíblia e buscar o Senhor, e Deus vai ministrando ao seu coração, Deus vai falando com você. Na realidade, a sua primeira intenção é ver a tempestade passar. No seu primeiro momento da angústia, é ver o problema ser solucionado, às vezes a cura chegando, ou o conflito ser resolvido. Mas enquanto você espera, Deus vai derramando amor sobre você. Enquanto você ora, enquanto você busca o Senhor, Deus vai derramando
bênção chegar. Ele quer mais de Deus. Aqui está o benefício da espera. É que essa angústia te leva mais próximo de Deus, se você tomar essas atitudes. Como o salmista diz: foi bom eu ter sido corrigido, afligido, porque eu andava desviado de ti, Senhor. Foi bom. Olha que coisa maravilhosa. Olha o fruto dessa repreensão bendita. Foi bom eu ter sido afligido, corrigido pelo Senhor, porque eu andava desviado de ti. É essa correção que nos traz de volta. Por isso que você deve ficar feliz, irmão, porque o Pai, diz o livro de Hebreus, Deus corrige a todo filho que ama e açoita aquele a quem ele quer bem. Você é filho de Deus aqui? Tem poucos. Amém. Glória a Deus. Se você é filho de Deus, você está sob o amor de Deus. E o mesmo amor que te abraça, te beija, é o mesmo amor que vai corrigir você. E você deve ser grato a Deus quando você for por Ele corrigido. No lugar de você perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Você deve dizer: Senhor, eu não pequei para estar nessa situação. Quando a gente pecou, a gente já sabe que o porquê. Acabou. Mas às vezes a gente não pecou. Às vezes a gente está na situação, quebrou tudo, o barco afundou. E a gente olha e fala: realmente eu não pequei, como Jó. Mas qual é o propósito do livro de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Qual o propósito da tribulação? Os meus olhos te veem. Estar mais próximo de Deus, é conhecer mais a Deus, é amar mais a Deus, é estar mais apaixonado por Deus, é desejar mais de Deus, não apenas simplesmente o livramento, a solução do problema, mas enquanto você espera, amado irmão, essa chama do amor de Deus, por causa da presença do próprio Deus, se acende novamente. Então essa adoração, essa busca pela palavra de Deus, olha o que o Salmo diz, no versículo 5: eu espero na tua palavra. Eu espero na tua palavra. Se algo que o orgulho vai fazer é apagar a paixão por Deus em você. O pecado sempre vai apagar a paixão de Deus por você. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O mundo aqui no sentido do pecado. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto mais você ama o pecado, menos você ama Deus, menos você se sente amado por Deus. Pastor, o meu amor por Deus esfriou. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque você abandonou o primeiro amor, você caiu. Vai lá, Apocalipse capítulo 2, arrepende-te e volta, porque o orgulho apaga o amor por Deus. Mas agora o salmista está esperando na Bíblia, ele está obedecendo a Bíblia, ele está sendo corrigido pela palavra de Deus, ele está meditando na palavra, ele está buscando a palavra de Deus. Isso significa esperar fazer a vontade de Deus e os benefícios maravilhosos dessa espera, meu irmão. Esse benefício de você, querido irmão, apaixonar-se novamente por Deus. Versículo 6, olha o que diz: a minha alma anseia pelo Senhor. Esse é o resultado da espera. É uma alma que anseia por Deus, é uma alma que está sedenta, ardendo por Deus, apaixonada por Deus. Oh, meu irmão, suas orações não serão
Senhor, eu quero, eu preciso, me dá, me abençoa. A distinção da oração do verdadeiro cristão é: Senhor, eu quero te amar mais, eu quero conhecer mais a tua palavra, Santo Deus. Senhor, eu quero que o meu coração seja tudo teu. Você sentiu essa semana esse desejo de amar mais a Deus? Essa semana você teve uma experiência poderosa em oração, de ser envolvido no amor de Deus, na graça de Deus, e dizer: Deus, eu também te amo, mas eu queria te amar mais, Pai. Eu queria te amar mais, eu quero te buscar mais. Senhor, eu quero que cada centímetro da minha alma, cada pedaço de mim te ame intensamente, Senhor. Você fez essa oração essa semana? Irmão, isso é o Evangelho. O Evangelho é isso, essa paixão por Deus, esse amor por Deus, esse desejo de Deus, a minha alma, todo o meu homem interior, as minhas entranhas, anhelam, ardem, desejam, anseiam por Ti, Senhor, como os guardas pelo romper da manhã. É esse desejo que nós devemos ter no nosso coração, mais do que bênçãos, a presença de Deus. Versículo 7 e 8: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há amor leal, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas culpas, ou as suas iniquidades, ou os seus pecados. O salmista começa o salmo dizendo: das profundezas clamo a Ti. E ele termina o salmo exaltando a Deus, exultando em Deus, glorificando a Deus, exaltando o Senhor da glória. E assim na vida, às vezes você se aproxima de Deus para buscar o Senhor, sua alma está arrastando no chão, naufragada, mas até que a presença de Deus te envolva, esse amor leal de Deus enche o seu coração, então sua alma se ergue no chão pela misericórdia de Deus e te levanta para você prosseguir e seguir. Deus tem por você amor leal. Hesed é a palavra hebraica, linda essa palavra, significa graça, significa amor, o amor que não desiste, o amor que não desampara, o amor que não abre mão, o amor que é fiel quando você não é fiel. Que coisa abençoada! Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque se não fosse assim, se Deus abrisse mão quando nós fôssemos infiéis, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Te salvei. Olha, a primeira vacilada que tu der, acabou a aliança. Quebrou a aliança, acabou. Quando você sair da porta, um pensamento, um sentimento, uma intenção, palavras, ações, omissões, tudo nos leva na queda. Você é infiel, mas Deus permanece fiel. Isso não quer dizer que você deve ser infiel. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Um dos grandes indícios, uma das grandes características do cristão verdadeiro, é que se ele pudesse viver da maneira que ele gostaria de viver, nunca mais ele iria pecar. Uma das características do verdadeiro cristão é que ele odeia o pecado. Ele odeia as trevas. Uma das verdadeiras características do cristão é que ele ora como Jesus: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha.
essa bênção diante de mim. Senhor, é a tua vontade isso? Senhor, se não é a tua vontade, eu não quero. É um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho, um anelo que eu tenho. Mas não, Senhor, eu quero a tua vontade. Um cristão verdadeiro é assim. É assim. Ele quer a vontade de Deus, não a sua. Logo já não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo, para o pecado, para mim mesmo, e o mundo está crucificado para mim. Que glória, irmãos, é a vida cristã. É a vontade de Deus acima de tudo. É a vontade de Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas sempre estão em segundo lugar, porque a coisa mais importante na vida do cristão é se ele está agradando o seu Pai, se ele está agradando o seu Senhor. É a primeira coisa, é a mais importante na nossa vida, é agradar o nosso Senhor, aquele que nos amou. Aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, ele, daquela batalha, tem dois que sobrevivem, ele e o outro, e ele está já velho, na frente do túmulo do oficial que salvou a vida dele, e ele está ali lembrando daquilo que aconteceu, como ele foi salvo, quantas pessoas morreram para ele chegar àquele momento, e a família dele também está no cemitério. E as últimas palavras, quando aquele homem, ele era apenas um jovem, 20 e poucos anos, lá na Segunda Guerra Mundial, o oficial que estava baleado e morrendo, as últimas palavras que ele disse para o Ryan foram justamente essas: faça a sua vida valer a pena, porque muita gente morreu para você viver. Irmão, eu quero dizer para você que a pessoa mais importante do mundo morreu por você. Então, faz a sua vida valer a pena. Viva para a glória de Deus. Viva para amar a Deus. Viva essa paixão por Deus. Viva essa vida cheia da presença, da glória, do poder de Deus. Essa vida maravilhosa no Senhor. Espera no Senhor, porque nele há amor leal. Ele vai ser fiel com você. Ele vai com você. Quando você tropeçar, Ele vai te levantar. Quando você cair, Ele vai te erguer. Quando você desanimar, Ele vai te carregar. Quando você fraquejar, Ele vai te fortalecer. E Ele vai te levar até o fim. Ele vai te levar até o fim, porque nele há amor leal e copiosa, numerosa salvação. Toda vez que você se encontrar em perigo, estará a mão dele lá para salvar você. Quando você naufragar, estará a sua mão estendida. Senhor, socorre-me. E quando você estiver afundando, Ele vai erguer você. Porque em Deus há amor leal e copiosa salvação. E o texto termina: é Ele que perdoa, o que redime. É o que a palavra Páscoa significa: pular por cima, passar por cima. O juízo de Deus ia vir sobre você e sobre mim, porque todos pecaram. E então Deus passou por cima de mim e de você. Ele atingiu você com a sua ira, porque Deus nos salva dele mesmo. Deus nos salva dele mesmo, da ira dele, da ira do Cordeiro, do justo juiz. Porque Deus tinha que punir o pecado. Ele, no lugar de punir você, Ele passou por cima de você e atingiu a Cristo Jesus, o Senhor. Isso é Páscoa. Ele atingiu o inocente para não atingir o pecador. Isso é Páscoa, e veremos isso nesse próximo mês de abril, quando se comemora a Páscoa. Esse Deus de toda graça, em quem há todo perdão para todas as suas iniquidades, para todos os seus pecados,
para todas as suas coisas. É isso que acende o amor em nosso coração, por esse grande, maravilhoso e eterno Deus. Vamos nos pôr de pé e orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, amado irmão, não saia do seu lugar.